A graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, né? Motivo de nos alegrarmos por estarmos na casa do Senhor, né? Por mais uma oportunidade de chegar à casa do Senhor, na presença do Senhor, porque Ele se faz presente neste lugar. Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, né? Agora vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, na beleza da sua santidade. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar, Senhor, aqui na sua casa, na sua presença, porque a sua palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor está presente, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Senhor, por esse dia maravilhoso, pela paz, pela saúde, pela proteção. Obrigada, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor, que já se encontra neste lugar. Obrigada, Senhor, por aqueles que estão chegando, Senhor. Abençoa, livra de todo mal. Abençoa, Senhor, este culto. Abençoa, Senhor, cada vida. Abra, Senhor, nosso entendimento para entender a sua palavra. Dai, Jesus, alegria, Senhor, por estarmos, Senhor, na sua casa, por louvar o Senhor, por ouvir a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João. Eu esqueci de falar. Eu me chamo irmã Lúcia. Eu sou a tia de Eric. Amém? Já estive aqui neste lugar. Glória a Deus. É João 4, a história da mulher de Samaria. Nós vamos ler essa história que se encontra no livro de João. Glorificado é seu nome. Amém? Então diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceram o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seus gados? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe dei, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe dei será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não
Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, diz a mulher: vê que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorarai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Glória a Deus, né? Podemos sentar. Vamos louvar ao Senhor com o hino. Eu vou louvar. Senhor, eu sei que teu este lugar, todos querem te adorar. Toma tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, só sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e canções pra te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Aleluia. Glória a Deus, né? Que Deus venha reinar neste lugar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos hoje, é o primeiro culto de missões, né? Eu creio daqui, da igreja, né? E eu sou de Natuba e fui convidada hoje para vir esse culto de missões. E eu quero falar um pouquinho de missões. O que é missões? Né? O que é missões?
que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, é um dever, é uma obrigação a executar. E nós, evangélicos, missões significa pregar o Evangelho de Jesus e falar da salvação por ele proporcionada na cruz. Amém? Missões para nós é uma obediência, é uma obrigação, é um dever de quê? De pregar o Evangelho. A Bíblia diz, Jesus disse, e de pregar o Evangelho a toda criatura, né? É um dever nosso, uma incumbência nossa de pregar o Evangelho. De quem é a missão? De quem é? A missão é da igreja em sua totalidade, para irmão leigo e para irmãos com conhecimento e para todos os crentes. Missões não ficou só para o pastor, o presbítero, mas missões é para todos nós. Eu li essa leitura da mulher de Samaria, onde nós estamos vendo Jesus pregando a essa mulher, né? Em todo lugar que Jesus chegava, Jesus tinha aquela oportunidade e ele falava da salvação. E ele pregava a palavra de Deus. E nós, irmãos, estamos perdendo tanta oportunidade de falar do Evangelho, de falar de Jesus. Estamos nos últimos tempos, irmãos. Nós estamos nos finais dos tempos. Não vamos perder a oportunidade de falar de Jesus. Como fazer missões? Primeiro, precisamos tirar nossos olhos do conforto, das coisas materiais e levantar nossos olhos para ver a fila de pessoas que não conhecem a Cristo e estão se dirigindo para o inferno. Quantas pessoas nós temos oportunidade, irmãos, de levar o Evangelho, de pregar. Aí talvez você diga aí, mas irmã, eu já preguei tanto, as pessoas não se convertem, as pessoas não querem Jesus. Quantas e quantas vezes nós ouvimos o Evangelho e não queria saber de igreja de Jesus. E hoje estamos aqui, porque alguém falou de Jesus para nós. Amém? Então vamos, irmão, vamos nos levantar. Vamos nos levantar. Vamos pregar o Evangelho. Todas as oportunidades, às vezes nós chegamos e está aí uma amiga, chega, conversa, chega na nossa casa, nós conversamos de tudo e não falamos de Jesus. Quantas e quantas vezes, né? Jesus aqui, essa leitura está mostrando, Jesus foi buscar água, Jesus foi tomar água, estava com sede, e ali ele pregou o Evangelho. E coisa muito linda é que ele pregou o Evangelho e aquela mulher saiu à procura de outras pessoas para levar o Evangelho. Não vamos perder a oportunidade de pregar o Evangelho. Não vamos perder. Certo? Toda a oportunidade. Porque um dia nós vamos chegar diante de Deus e nós vamos prestar conta também. Quantas oportunidades eu te dei e você não falou do meu nome. Às vezes até com a nossa própria família nós esquecemos, não oramos por aquela pessoa, não choramos por aquela pessoa. E quando menos espera, fulano morreu. Senhor, eu tive a oportunidade de falar de Jesus e eu não falei. E aquilo vai doer. Eu lembro, irmão, uma oportunidade
Eu morava em Macaparana e tinha um senhor que estava muito doente. E ele estava no hospital. Eu não tinha nem muita assim, aproximação com aquele homem, mas eu conhecia aquele homem. E um dia, logo assim quando eu me converti, um dia eu estava deitada e Deus começou a me inquietar. Vai lá no hospital e prega o evangelho a fulano. E começou a me inquietar. Então eu levantei e eu fui. Graças a Deus que eu fui. Cheguei lá, aquele homem já não falava, já tinha perdido a voz, não falava. E eu comecei a pregar o evangelho a ele. Depois eu disse: o senhor quer aceitar Jesus como seu Senhor, seu Salvador? Se o senhor quiser, deu um sinal. E aquele homem deu um sinal que queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Aquele homem, naquele dia, entregou a vida dele a Jesus, mesmo sem falar. E no outro dia, aquele homem estava morto. Agora, imagina se eu não tivesse saído para ir evangelizar aquele homem. Irmão, não vamos perder a oportunidade. Vamos falar desse amor, desse Jesus que nos salvou, esse Jesus que transforma, esse Jesus que cura, que liberta. Amém? Glória a Deus, né? Eu quero passar agora a palavra para o louvor. Quem vai fazer o louvor é o presbítero Eric. Amém? Vai louvar com salmozinho. Graças e paz, amados irmãos. Amém? Convido o irmão Alisson, que acabou de chegar, assim que ele concluir aí sua oração, deve estar orando, a vir aqui para frente, né, sentar aqui conosco. Então, como já foi apresentado, né, a irmã Lúcia se apresentou aqui, irmã Lúcia, ela já esteve outro dia aqui também, trazendo para nossas vidas um milagre que Deus fez, um dos milagres que Deus fez na vida dela, né, e hoje ela também nos deu a honra de estar aqui conosco também, dirigindo esse culto de missões, primeiro culto de missões do ano, onde a irmã esteve aqui também, fazendo toda essa ornamentação aqui para a glória de Deus, e a irmã Larissa também esteve aqui nos ajudando. Então, Deus abençoe sua serva cada vez mais, no nome de Jesus. E o irmão Alisson é quem vai estar trazendo a mensagem dessa noite. Vamos louvar, irmãos, o Salmos e hino 440, Serviço do Crente. Salmos e hino 440, Serviço do Crente. Agradecemos também a presença da esposa do nosso irmão Alisson. Deus abençoe, seja bem-vindo, viu? Salmos e hino 440, Serviço do Crente. Amém? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus, e no seu bom conselho vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, por seu sangue nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar aos
glória nos dá lá nos céus, a mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação graciosa nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Assim seja, amados. Glória a Deus, né? Vamos com fervor pregar a palavra do Senhor até que Ele volte. Amém? Glória a Deus, né? Agora eu convido a auxiliadora que vai louvar ao Senhor. Amém? Salmo 156 diz: todos os que respiram, louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Saudamos a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.
Gostaram muito. É aí que eu vi. Vamos
do ofertório e vamos convidar os jovens e adolescentes. Amém? Segundo Coríntios 9, 7, diz que cada um contribui segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Glória a Deus.
a Deus, né? Eu vou pedir para o irmão Marivaldo, né? Orar pelos dízimos e as ofertas, amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças a Deus, Senhor, por mais um dia na tua casa, reunido pelo teu santo nome. Senhor, venho te pedir para aquelas pessoas que ofertaram, dizimaram pelo mantimento da tua casa, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um deles, também aqueles que não puderam dizimar, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo porta de emprego, para que eles possam servir a Ti, Senhor, com alegria, Senhor. Senhor, por isso eu te peço, te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, essas bandeiras, eu quero dar uma explicaçãozinha. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre irmão da igreja perseguida. Quem já ouviu falar aqui? Amém. Glória a Deus, né? Nossos irmãos da igreja perseguida. São lugares onde não pode falar, pregar a palavra do Senhor. Certo? E todas essas bandeiras, são 52 bandeiras que eu tenho, de países perseguidos. Muitos ali não podem ir a uma igreja, louvar ao Senhor. Então, irmão, nós precisamos, essa oportunidade que nós temos de louvar, de estar feliz e alegre, porque estamos na casa do Senhor, porque moramos num país que podemos cultuar o Senhor, que podemos pregar a palavra de Deus. E muitos irmãos não podem nem falar para seus filhos de Jesus, né? Então essas bandeiras, elas representam países, são muitas, mas uma delas, todas aqui, são países perseguidos. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir ao presbítero Eric para orar por Aros, que vai trazer a palavra desta noite. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Pedir isso ao Senhor. É um momento que, às vezes, eu digo aqui na igreja que o Senhor vai sentar e conversar conosco. Amém? Pai, querido Deus, queremos nesse momento, Senhor, te clamar, te pedir, porque somos dependentes do Senhor, necessitamos do Senhor. Aqui estamos, ó Pai, à sua disposição, ó Senhor, querendo ouvir mais do Senhor nesta noite, querendo, Senhor, aprender mais do Senhor nessa noite, para que assim venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e assim também pôr em prática, Senhor, a tua palavra que o Senhor nos pede, Senhor. Tua palavra diz que uma das provas, ó Pai, que somos teus discípulos, é que guardamos e obedecemos os teus mandamentos. Ó Pai, toma a vida de Aros em tuas mãos. Senhor, usa teu servo, Senhor, usa teu filho. Ó Senhor, cada dia mais, que teu servo venha, Senhor, pregar ousadamente na ação, Senhor, do teu Santo Espírito, ó Pai. Que seja mais um instrumento teu nesta noite, que seja mais uma boca tua nesta noite, Senhor, e que o Senhor nos dê luz em nossa mente e fogo no nosso coração. Fala, Senhor, conosco. É assim que já te pedimos, ó Pai, juntamente com a tua igreja aqui, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. A ornamentação está muito bela, muito bonita, está de parabéns à igreja. E ao mesmo tempo veio uma ação tão bela, tão bonita, ao mesmo tempo vem uma forma de entristecimento. Nos entristecer quando a gente vê o real motivo de cada bandeira. Significa países perseguidos. Às vezes acontece isso em nossa vida. Aquilo que é tão belo não tem uma beleza no fundo. Ao fundo de algo muitas vezes belo aos nossos olhos, não trazem coisas belas à nossa vida. Bandeiras bonitas, a ornamentação está de parabéns,
mas quando a gente vê o motivo pelo qual ela se encontra, é da gente lamentar, orar e dizer: Deus, tenha misericórdia. Eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez na cidade de Imbuzeiro, pela primeira vez nesta igreja, junto com os irmãos, para aprendermos mais da parte de Deus. Eu cheguei um pouco atrasado, confesso aos irmãos, que vinha com mais um casal, que era meu tio e minha tia, e passaram um pouco mal e tiveram que ficar ali na cidade de Inatuba, que é onde meus pais moram. E depois eu vim para cá. Mas eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9. Vamos ficar de pé só um instante para fazermos a leitura da palavra. Atos, capítulo 9. Algumas Bíblias trazem um subtítulo no início do capítulo, e na minha traz a seguinte frase: a conversão de Saulo. Então vamos à leitura do versículo 1, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximaram-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não sendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-nos para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e pôs-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Estava eu em casa e orando a Deus para que Deus trouxesse uma palavra ao meu coração. E o Senhor me falava claramente sobre esse texto no livro de Atos, sobre a convenção
de Saulo, sobre a forma que Deus alcançou, a forma que Deus o tocou e toda a ação que Deus fez na vida de Saulo. E ali o Senhor me trazia alguns ensinamentos e eu queria compartilhar nessa noite com os irmãos. O que Deus tocou fortemente ao meu coração ao ler esse texto foi sobre o processo de um verdadeiro cristão. A gente entende, irmãos, que tudo na vida segue algumas etapas. Tudo na nossa vida segue algumas ordens. E principalmente na ação de Deus, nada pode ser de forma desorganizada. Nada pode ser de forma que não passe por processos. E o Senhor colocava em meu coração o processo de um verdadeiro cristão. Tudo em nossa vida passa por um processo, por uma mudança, por algumas etapas. Muitas vezes que nós estamos em algumas situações de nossas vidas, nós somos tendenciados a querer nos apressar. Muitas vezes que passamos por algumas situações de nossa vida, quando as situações são aquelas que tentam nos espreitar, que tentam muitas vezes nos dificultar, tentamos pular de fase. Eu lembro que quando eu era pequeno, as pessoas jogavam muito videogames, ainda hoje tem um pessoal que ainda joga, e eu sempre fui muito ruim de videogame. Tenho um irmão mais novo que era bom, mas eu era sempre muito ruim nos jogos. E muitas vezes que eu tentava passar de uma fase para outra, porque é assim que se faz um jogo, por fases, eu pedia ajuda ao meu irmão para que ele me ajudasse a passar daquela fase, porque eu já não aguentava mais ficar somente naquela mesma fase repetidamente. E na vida muitas vezes queremos fazer isso, queremos burlar a situação. E muitas vezes não entendemos que se estamos ainda em certas situações é porque precisamos nós de mudança. E eu queria dizer aqui, primeiramente, que o processo de uma vida cristã, ela tem que ser seguida de forma correta, de forma coerente, de forma sem se apressar os pés, nem os passos. Quando a gente fala sobre vida missionária, quando a gente fala sobre hoje é culto de missões, a gente entende logicamente que existem muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Deus. Nós entendemos que hoje vai ter uma palavra sobre que a gente precisa se levantar, se a gente precisa pregar, que a gente precisa ir e pregar o Evangelho. Mas eu queria, junto com os amados, observar que antes que nós venhamos a ir, nós precisamos passar por um processo onde Deus precisa estar conosco, onde nós precisamos sentir direções de Deus, a direção exata para onde Ele quer nos guiar. A gente vê aqui que a mudança, ela nos proporciona aprendizado, que o aprendizado nos proporciona mudança. A gente começa a ouvir falar a história de Saulo, quando a gente entendeu que no versículo 1 de Saulo respirava ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Deixe sua Bíblia aberta para ir acompanhar junto comigo, capítulo 9, o verso onde Saulo respirava ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Dirige-se ele, aí ele vai aos sacerdotes, pediu uma carta autorizando prender todos aqueles que falam e que pregam em nome do Senhor. Trazendo para os dias atuais, era como se tivesse alguém que buscasse autoridade para prender pessoas de cada país como esse, que viessem a falar em nome de Jesus. Então Saulo é aquela pessoa que não aceita o Evangelho, que não aceita a propagação do Evangelho. Nós temos que entender que Saulo era um grande perseguidor de todas aquelas pessoas que falassem em nome do Senhor. Agora nós entendemos, amados, que Saulo fazia isso crente de que é o que ele deveria fazer.
O que eu acho mais interessante no livro de Atos, no capítulo 9, sobre esse texto e essa passagem de Saulo, é que Saulo não está fazendo isso simplesmente porque a pessoa é crente, é cristão, mas porque ele acredita fielmente que ele está fazendo certo. É porque ele acredita fielmente que ele é o verdadeiro servo do Senhor, que ele é o verdadeiro mensageiro da palavra. Ele chega aos sacerdotes e diz: eu quero uma carta para prender aqueles falsos profetas. Eu quero uma carta para mandar prender homem, mulher, seja quem for, que esteja usando o nome de Jesus. A gente percebe que muitas vezes nós temos visão do que é certo, porém não é certo. Muitas vezes somos dotados, somos ensinados desde o berço o que é correto. Muitas vezes somos ensinados: olha, para chegar a Deus nós precisamos ir a fulano, dizer quais os nossos problemas, para que fulano leve a Deus, para que Deus entenda e possa nos responder. Então muitas vezes somos ensinados coisas que não tem nada a ver com os propósitos de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele nos criou com um propósito. Que Deus ele nos criou para que viéssemos a sermos santos, a sermos filhos e a sermos servos do Senhor Jesus. E na vida de Saulo não tem nenhuma forma milagrosa nem diferente desse processo. Amados, o que eu estou querendo dizer aqui inicialmente é que o verdadeiro cristão, o homem, quando se declara como um filho de Deus, como uma pessoa cristã em Cristo Jesus, ele precisa passar por um processo. A vida dele vai ser passada por um processo. O que eu estou querendo dizer é que não adianta eu proclamar um evangelho que eu não vivo. Não adianta eu proclamar um evangelho que esse evangelho não modificou a minha vida. Não adianta eu querer falar de algo que eu aprendi, mas não é algo que eu estou vivendo. Saulo conhecia das letras, Saulo conhecia dos costumes, Saulo conhecia de toda uma temática daquele tempo, aonde instruía e dizia a ele que aquilo que ele estava fazendo era o mais correto. Ele buscava prender as pessoas que estavam fazendo o que era correto, porque ele achava que ele é que estava fazendo o correto. É como diz o ditado, ou alguns ditados populares, que o que vale é a intenção. Mas na realidade de uma vida cristã, o que vale, na verdade, é a nossa direção, é o nosso coração, é o que Deus realmente tem preparado e tem falado aos nossos corações. Nós entendemos que, em primeiro lugar, o homem, quando passa por um processo de Deus, um processo com Deus, a primeira coisa que acontece na vida dele é um encontro com Deus. Amém? O primeiro processo de um cristão é ele ter um encontro com Deus. Não tem como eu ser um cristão se eu não tive um encontro com Deus. Saulo aqui, ele se achava cristão, perseguindo os cristãos. Ele se achava certo, perseguindo os que eram certos. Porque ele não tinha ainda tido um encontro com Deus. Então não importa, irmão, aquilo que nós viemos aprendendo até o dia de hoje. Não importa aquilo que nos é ensinado ainda em berço, se isso contradiz com a própria palavra de Deus. A primeira atitude, a primeira ação de um cristão é ele ter um encontro com Deus. Eu queria frisar que o processo de um verdadeiro cristão é ele ter o seu encontro com Deus. Tem um hino que eu acho muito bonito e que eu não vou cantar ele, porque segundo a minha esposa eu não canto muito bem. Eu tenho essa discórdia com ela, né? Eu digo que canto maravilhosamente bem, mas há controvérsias, então eu vou cantar. Eu só vou dizer um cântico de Sérgio Lopes, que eu creio que é Sérgio Lopes, e que diz que a experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Não sei se é dele ou se eu apenas ouvi ele cantar,
Mas esse cântico eu acho interessante, porque ele frisa que Deus não age da mesma forma com todo mundo. A experiência é pessoal, porém tem que ter a experiência. Não tem como você ter uma vida com Deus sem você ter um encontro com Deus. Eu quero que você entenda, principalmente, não tem como eu ser um missionário do Senhor sem eu nunca ter tido um encontro com o Senhor. Não tem como eu ser um servo de Deus se eu nunca tive um encontro com Deus. A gente vê o versículo 3, veja o versículo 3, acompanhe comigo o verso 3 ao verso 5, diz o quê? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu arredor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou o Senhor Jesus, eu sou o Senhor Jesus a quem tu persegues. Veja, irmãos, que aqui acontece o quê? O encontro com Deus. A gente entende aqui, mostra claramente o encontro de Saulo com Deus. Ele tem uma visão de Deus, ele ouve a voz de Deus. O Senhor simplesmente chega, mostra, ele tem aquela visão, aquele clarão, e a voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu queria frisar aqui fortemente que Saulo não reconhece a voz. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Saulo, por mais que se achasse um camarada conhecedor do que era certo, eu quero frisar, irmãos, que Saulo não perseguia os cristãos porque ele não gostava de Cristo. Saulo perseguia os cristãos porque ele não conhecia Cristo. Ele perseguia os cristãos porque ele achava que ele é quem servia ao Cristo verdadeiro. Ele perseguia os cristãos porque ele achava que ele é quem tinha conhecimento com Deus. E lamentavelmente, muitas vezes, tem pessoas agindo assim, achando que estar com Deus, achando que tem vida com Deus. Mas eu lhe confesso, amado, sem medo de errar, o homem que tem compromisso com Deus, a mulher que tem compromisso com Deus, o cristão que tem compromisso com Deus, tem que estar literalmente de acordo com a palavra de Deus. Não tem como eu ser um servo de Deus se a palavra diz uma coisa e eu faço outra. Não tem como eu ser um servo de Deus até uma certa situação e dessa situação para lá eu não ser servo de Deus. Saulo mostra claramente que ele não conhece a Deus. Por que ele não conhece a Deus? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus e o quê? E as reconhece e a segue. A gente vê no mesmo texto, no capítulo 9, quando a voz do Senhor vem a Ananias. Veja o versículo 10, o que é que diz? A parte B, versículo 10, parte B. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias, ao que responde: eis-me aqui, Senhor. Veja a diferença de quem conhece Deus e de quem não conhece Deus. Saulo tem uma visão, é jogado em terra, escuta uma voz e pergunta: quem és, Senhor? Quando Ananias escuta a voz do Senhor, ele diz: eis-me aqui, porque ele sabe quem é Deus. Porque ele já teve em sua vida esse encontro que Saulo está tendo agora. Nós observamos, irmão, claramente que todo cristão verdadeiro tem que ter um encontro com Deus. Não tem como eu ser de Deus, não tem como eu ser de Deus, sem nunca ter tido uma experiência com Deus. Eu quero mostrar claramente, irmãos, nesse texto, no versículo, capítulo 9 de Atos, que para um verdadeiro cristão, ele tem todo um processo a seguir.
Não tem como nós pularmos algumas etapas de nossa vida, não tem como querermos apressar os nossos pés, se não sabemos para onde ir. Não adianta buscar recomendações, não adianta buscar as autoridades e dizer assim, olha, me dá uma carta para eu fazer isso, porque isso é o certo, se a gente não tem uma direção correta para onde seguir. Eu confesso e sempre digo que o homem, quando tem um encontro com Deus, na sua vida começa uma nova história. O real significado de um encontro com Deus é que a partir dali, a sua vida não é mais a mesma. A vida de um cristão, ela inicia-se com um encontro com Deus. A partir desse encontro com Deus, a sua vida não é mais a mesma. Se nós vermos, amado, durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus, que passaram por esse processo, houve diferença na sua vida. Nós vemos que não tem como sermos de Deus sem ter um encontro com Deus. E eu queria falar em segundo lugar, como um processo de um verdadeiro cristão. Quando a gente primeiro precisa de um encontro com Deus, e quando esse encontro com Deus acontece, tem que ter uma mudança em Deus. Muitas vezes queremos chegar e dizer assim, olha, eu ouvi falar, eu achei bonito, eu quero fazer a mesma coisa. Mas, amados, eu quero dizer que para que Deus use as nossas vidas, nós temos que estar em Deus. Não tem como sermos cristãos, não tem como sermos pessoas de Deus sem estarmos em Deus. Mudança essa que eu falo, mudança essa que eu lhe falo, que muitas vezes nos tira a certeza e nos tira a visão e nos muda completamente sobre aquilo que achávamos e sobre aquilo que pensávamos. Eu quero falar baseado justamente nesse texto que nós estamos lendo, que muitas vezes achamos que conhecemos, achamos que sabemos, achamos que já estamos a par de tudo. E quando a gente se encontra com Deus, quando a gente se depara com Deus, a gente percebe que a gente ainda não é nada. A gente percebe o quanto a gente precisa mudar. Eu acho interessante quando eu vejo a visão do profeta Isaías, quando o Senhor chama Isaías, e ele diz, eis-me aqui. Ele logo em seguida ele diz, ai de mim, Jeremias, perdão, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, Isaías, e habito num povo de impuros lábios. Isaías, ele reconhece que ele é um homem que não é digno da presença de Deus, não é digno da missão de Deus, mas porque Isaías não é um homem pecador, ele não se vê como um homem que as palavras dele são palavras torpes, não. É porque quando ele tem a visão do Senhor, ele se compara com os anjos. Ele começa a perceber que o encontro que ele teve com Deus, o quanto ele é falho. Isso acontece na vida de qualquer cristão. Quando ele se encontra com Deus, ele olha para si e vê o quanto ele é falho, vê o quanto ele precisa de mudança. Quando Saulo tem um encontro com o Senhor, ele automaticamente perde a visão. A Bíblia diz que ele perdeu a visão. E eu acho interessante que Saulo perde a visão porque ele não tinha visão. Eu acho interessante que a visão que ele perdeu foi para que ele tivesse a real visão. Muitas vezes achamos que já sabemos, muitas vezes achamos que não precisamos mudar de nada para nada, e muitas vezes é justamente isso onde está o erro. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, amados,
a nossa vida automaticamente ela é gerada de mudanças e de transformações. Nós observamos claramente que, veja o versículo 8, verso 8 diz: então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Nós observamos que Saulo, ele achava que sabia de tudo, achava que estava fazendo o que era certo, aonde a visão dele estava totalmente errada daquilo que era certo. Muitas vezes achamos, amados, que o conhecimento que nós temos, que o aprendizado que nós temos, é o suficiente para não querermos buscar mais. É o suficiente para não querermos saber mais de Deus. Eu estava esses dias meditando e eu observava e olhava para mim mesmo e dizia: Senhor, como é maravilhoso ter comunhão contigo. O homem de Deus, amados, ele não pode queimar algumas etapas de sua vida e querer adiantar o processo de Deus em sua vida. A Bíblia nos ensina que nós temos que negar a nós mesmos. A Bíblia ensina que nós temos que olhar para nós mesmos e dizer assim: Senhor, usa-me como queres e levanta-me. Porque muitas vezes nós estamos na direção contrária. E quando nós estamos na direção contrária, a bênção do Senhor não está em nós. A gente começa a observar na vida de Jonas, que o Senhor tem um propósito na vida de Jonas. O Senhor fala a Jonas qual é o seu propósito, mas Jonas começa a querer fugir do propósito de Deus. E ali fala com alguns marinheiros, pega um barco e se atraca no mar. E ali vem grandes e grandes tempestades, vira uma grande turbulência aquele barco onde ele se encontra. E os marinheiros, preocupados sem saber o porquê que tanto vendaval, o porquê de tanta turbulência naquela vida, e começam a lançar ao mar tudo aquilo que faz peso, ou tudo aquilo que eles acham que não provém. E quando encontram Jonas, Jonas está dormindo. E Jonas ali mostra que o problema que está acontecendo ali é ele, porque não está no caminho no qual Deus o colocou. Deus mandou fazer uma coisa e ele quis fazer outra. Ele diz: olha, me lança no mar que todo problema se acaba. E ali, quando ele é lançado no mar, a Bíblia mostra claramente que as águas se acalmam, um grande peixe o engole, o pega, o bota dentro da sua barriga, e a gente entende que não adianta fugir dos propósitos de Deus. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós não entendemos o que Deus quer para a nossa vida. Quando nós temos um encontro com Deus, que começa a agir na mudança de Deus, nós olhamos para as situações e dizemos: não, por aqui não, eu quero ir por aqui. E na vida cristã não existe atalhos. Nós somos acostumados num processo onde o jeitinho brasileiro muitas vezes quer reinar, onde muitas vezes queremos o que é mais fácil, não o que é mais certo, onde muitas vezes queremos que predomine o que nós aprendemos e não o que temos que aprender. E nós vemos claramente que Saulo se achava uma pessoa certa, se achava uma pessoa correta, se achava fazer o que era certo, mas a partir do momento que ele tem um encontro com Deus, ele cai por terra, ele perde a sua vista, ele fica 3 dias, a Bíblia fala claramente que ele fica 3 dias, é isso? Verso 9: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Irmãos, eu identifico esses 3 dias como uma mudança que Deus estava fazendo na vida de Saulo.
Esses 3 dias, talvez para ele, fosse uma eternidade. Uma pessoa que tem o hábito de ver, muitas vezes eu acho que a maioria das pessoas aqui já fizeram o exame de vista, e não sei mais hoje, talvez não use mais, mas antigamente se pingava um colírio nos olhos, onde delatava a pupila, né? E aquilo ali incomodava porque a gente não conseguia enxergar direito. E muitas vezes íamos fazer esses exames, já levávamos alguém que era para nos guiar até em casa, que a nossa visão ficava embaçada ao ponto de não poder enxergar mais. E isso incomodava porque durante todo o tempo a gente via perfeitamente bem, mas a nossa visão estava precisando de uma mudança. Por isso que nós fomos ao oculista. E Saulo, quando passa por esse processo, ele passa esses dias sem ver, para que ele possa ver. Diz a Bíblia que depois que ele começa a enxergar, depois que Ananias põe a mão, depois que ora, cai-se dos olhos como se fosse uma escama, e ele volta a enxergar. Ele volta a enxergar. Eu percebo que a partir de agora houve uma mudança na vida de Saulo, aonde ele começa literalmente a enxergar. Eu costumo dizer que muitas vezes precisamos não ver para conseguirmos enxergar. Muitas vezes precisamos fechar os olhos para entendermos os propósitos de Deus em nossas vidas. Porque muitas vezes nós estamos tão acostumados a saber que quando nos encontramos em certas situações, não aceitamos que Deus é a única solução para os nossos problemas. O processo de um verdadeiro cristão, ele tem que passar pelo encontro com Deus. Um encontro com Deus, ele proporciona literalmente uma mudança de vida. Saulo mudou todo o seu rumo, mudou todo o seu trajeto, mudou todos os seus planos, mudou todos os seus projetos, porque agora ele não vai mais perseguir os cristãos. Ele agora está com outra missão diante de Deus. Deus começa agora a tratar na vida de Saulo sobre o propósito real da sua existência. No terceiro e último lugar, o processo de um verdadeiro cristão é pronunciar os grandes feitos do Senhor aos que ainda a gente não conhece. É pronunciar os grandes feitos do Senhor e é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu queria enfatizar que uma das ações maiores e principais de quem tem um encontro com Deus é ser cheio do Espírito Santo. Não tem como sermos de Deus se não somos cheios do Espírito Santo. Nós observamos aqui no versículo 16, veja o verso 16 do capítulo 9. A partir do 15, vamos ler começando do 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus começa a mostrar a Ananias: pode ir. Ananias fica ali em dúvida, mas Senhor, é esse mesmo? O povo fica em dúvida, é esse mesmo? Pode ir. É esse que eu quero usar. Nós observamos aqui nesse texto, principalmente no verso 15, que ele diz que vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Veja o que é que diz o versículo 17, a parte final. Vamos ler do começo. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Obrigado. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus,
que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recupereis a vista e ficais o quê? E fiqueis o quê? O que, igreja? Cheios do Espírito Santo. Nós observamos claramente que na vida de Saulo, como homem, como pensando ele que era de Cristo, ele, para ter uma vida com Deus, para ter uma experiência com Deus, para ser uma pessoa verdadeiramente cristã, ele tem um encontro com Deus. Quando ele tem um encontro com Deus, a vida dele começa a mudar. Primeiro, para onde ele ia, ele já não vai mais. A Bíblia mostra claramente que pegaram ele pelo braço e guiaram para um determinado lugar. Então ele chega ali e passa 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber, para que Deus comece a agir uma mudança em sua vida. E ali o Senhor levanta um outro servo para orar. Ali a sua visão lhe é devolvida e ele fica cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer, amado, sem medo de errar, eu quero dizer claramente que o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem cristão, quando ele se encontra com Deus, quando ele tem um encontro com Deus, ele passa a ser cheio do Espírito Santo. A sua vida não é mais a mesma. As suas palavras não são mais as mesmas. A sua rotina não é mais a mesma. Os seus objetivos não são mais os mesmos. Veja o que é que diz o versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Você está entendendo, irmão, o processo de Deus na vida de um cristão? Deus vai ao encontro para mostrar quem é Deus em nossas vidas. Porque se dependesse de nós jamais entenderíamos o que Deus quer para a nossa vida pela nossa cegueira, pelo nosso pecado, pela nossa podridão. A Bíblia ensina e a Bíblia mostra que nós estamos mortos pelos nossos pecados. A pessoa, quando está morta, ela não tem poder de decisão algum, porque ela está morta. Mas pela graça do Senhor, Ele vem e nos dá a vida, porque a Bíblia nos ensina que Ele nos redime do nosso pecado, e assim nos dá a vida mais uma vez. Então, Saulo tem um encontro com Deus. Saulo se torna cheio do Espírito Santo, e por final, ele pronuncia os grandes feitos do Senhor em sua vida. Amém, igreja? Eu queria dizer, amados, que uma pessoa que tem um encontro com Deus, veja só, uma pessoa que tem um encontro com Deus, ela tem uma mudança de vida para anunciar esse Deus que muda. Eu não entendo, eu não consigo entender como é que uma pessoa de Deus que teve um encontro com Deus não anuncia nada do que Deus fez, nem do que Deus faz. Uma pessoa que passa por um processo com Deus, uma pessoa que passa a ser uma pessoa de Deus, ela pronuncia os grandes feitos do Senhor. Hoje nós estamos aqui como culto de missões, porque estamos anunciando a palavra do Senhor. Estamos anunciando os feitos do Senhor em nossas vidas. Não tem como falar de missões sem viver missões. E o que é missões? Missões, amado, nada mais é do que os feitos de Deus em nossa vida. Missões nada mais é do que a proclamação do Evangelho. E como posso eu proclamar o Evangelho que não se torna evidenciado em minha vida? Como posso eu falar de um Evangelho que eu não vivo? Como posso eu falar de um Evangelho que não gera mudança? Você vai ver que a partir de toda essa ação na vida de Saulo, a sua vida não é mais a mesma. Ele deixa de perseguir para ser perseguido. Veja a grande contradição na mente humana, mas não nas ações de Deus. Saulo era aquela pessoa que tinha todo o apoio dos grandes
para perseguir os pequenos. E Saulo agora ele começa a ser um dos pequenos, agindo como os pequenos, mas em nome do grande. Porque ele entende que pequeno é ele. Porque ele entende agora, a partir de agora, que ele precisa proclamar aquele que muda, aquele que age, aquele que transforma. E eu confesso, amados, que eu fico sem conseguir entender como é que uma pessoa tem encontro com Deus e ela não é cheia de Deus para dizer em qualquer canto que ela chega que Deus é bom, que Deus é justo, que só Deus é quem salva, porque muitas vezes somos presos naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos. Eu conversava recentemente com um conhecido meu e eu dizia: nós temos que ter cuidado, irmão, aonde nós convivemos. Muitas vezes nós estamos em alguns meios que achamos que o simples fato de não estarmos fazendo de tudo que eles fazem, não tem nada demais. Por exemplo, eu chego num determinado local onde o povo só está falando coisas que um verdadeiro cristão não fala, mas eu estou lá. Fazendo coisas que um verdadeiro cristão não faz, mas eu estou lá. Achando que eu não estou fazendo nada demais porque eu estou só lá. Eu apenas estou ali. Mas a gente entende que Deus nos chamou para ser luz e não para andar com as trevas. Deus nos chamou para que aonde nós venhamos a estar, a luz do Senhor brilhe. Deus nos chamou para que nós venhamos a fazer a diferença e não que nós venhamos a ser iguais. O que eu quero simplesmente dizer é que quando nós temos um encontro com Deus, quando Deus fala aos nossos corações que gera uma mudança, nós passamos a ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Nós passamos a ser pessoas que a nossa boca não consegue suportar o silêncio de não declarar Deus às pessoas. O propósito de Cristo em Paulo, em Saulo, a sua transformação, a sua nova visão, uma vez cheio do Espírito Santo, proclama a palavra de Deus. Nós vemos que há uma mudança completamente na vida do ser humano que tem esse encontro com Deus. A gente vê o verso 20, como a gente já viu, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Saulo não simplesmente pregava, mas Saulo declarava que aquele Deus que ele dizia que era errado, o errado agora era ele. Saulo tornava público: olha, eu sou cristão, eu vou perder todas as minhas regalias quando perseguia eles, porque Deus falou comigo, porque eu tive um encontro com Deus. Eu estou falando isso, irmão, não é porque fulano de tal me ensinou diferente, é porque eu tive um encontro com Deus. O que eu quero dizer aqui inteiramente, literalmente, é que nós não anunciamos o Evangelho porque alguém nos falou, mas porque tivemos um encontro com Deus. Não é o que fulano, o que ciclano falou que nos faz ter uma mudança de vida, mas é o encontro que tivemos com Deus. Enquanto a nossa vida continuar a mesma, enquanto nós não tivermos no coração aquele ardor em pregar o Evangelho, enquanto nós não tivermos no nosso coração aquele ardor de falar do Evangelho, eu confesso, irmão, sem medo de errar, talvez exatamente seja porque ainda não tivemos um encontro com Deus. Porque o processo de um verdadeiro cristão, ele segue essa sequência, não tem desvios. Nós entendemos quem somos, passamos a enxergar que nada somos. Nós temos um encontro com Deus e passamos a ser cheios de Deus. E uma pessoa cheia de Deus, ela fala de Deus. Eu não consigo entender que uma pessoa cheia de Deus, ele vai passar todo o tempo da sua vida falando de A, falando de B, menos de Deus. Eu não consigo entender que uma pessoa tem um encontro com Deus e ninguém sabe que essa pessoa tem um encontro com Deus. Você está entendendo, irmão? Eu tive um encontro com Deus. Deus, no caminho de Damasco, me fez enxergar
a minha necessidade de Deus, e eu não saio dizendo esse grande feito que Deus fez na minha vida. Eu tenho certeza que ao sair da igreja, se porventura qualquer um de nós encontrássemos uma cédula de R$100 na rua, nós iríamos dizer a todo mundo que encontrássemos que nós achamos R$100 na rua. Simplesmente porque é alguma coisa significativa, e eu não consigo entender como a ação mais preciosa do mundo, algo extraordinariamente grande, algo que nós não merecemos, algo que nós, por mais que venhamos a nos esforçar, não depende de nós. Eu não consigo entender, eu não consigo enxergar como é que alguém que teve um encontro com Deus não vive Deus. Quando eu orava a Deus e pedia a Deus uma palavra para o culto desta noite, Deus falava no meu coração claramente que a proclamação da sua palavra é simplesmente mostrar o encontro que tivemos com Deus. Eu não sei a história de cada um que encontra-se aqui, mas eu sei a minha história. Eu sei que muitas vezes devaguei sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, porque eu não tinha tido um encontro com o meu Deus. E muitas vezes, amados, nos deparamos com situações que nós somos Deus, tivemos um encontro com Deus, ouvimos a voz de Deus, reconhecemos que era Deus, mas muitas vezes nos distanciamos de Deus. Eu estava perguntando a minha esposa esses dias em casa, e eu disse: filha, o que é que nos leva a ter comunhão com Deus? E ela rapidamente disse a palavra de Deus. Eu disse amém. Então o que é que nos faz nos afastar de Deus? A falta da palavra de Deus. Todas as vezes que nós venhamos a buscar a Deus, nós nos achegamos mais a Deus. Todas as vezes que nós buscamos mais a Deus, nós somos mais abençoados por Deus. Mas confesso, irmãos, que cada vez que nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da graça de Deus. Não pense que o acúmulo da sua casa é o suficiente para você estar sempre em paz com Deus. Não pense que o culto de oração se limita à sua oração com Deus. Hoje eu estava meditava no livro, meditava na passagem de Davi, aonde Davi se acordou mais tarde. Davi, na sua ação de guerra, o seu povo em guerra, o Senhor já tinha mandado Davi sair dali. Olha, terminou aqui, vai. Davi bem sossegado. À tardezinha, a Bíblia diz que ao entardecer, Davi sai e vai andar ali pela varanda da sua casa, pelo terraço, pelaquela parte ali, e ele tem uma visão de Betsebe. E a partir daquela visão, começa uma trajetória na vida de Davi de queda, de afastamento de Deus. Eu quero dizer simplesmente, amado, que não é o simples fato de estarmos em casa que devemos deixar de vigiar diante de Deus. Não é o simples fato, não, meu irmão, a igreja está lá, eu estou aqui somente na live, assistindo, mas está tudo ok, amado. A vida cristã é uma vida intensa em Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que medita na sua palavra dia e noite. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar, a não cochilar. Davi estava ali, dormindo. Davi não se apressou a acordar, feito Jó, toda madrugada, toda manhã cedinho, levantava para orar por ele, pelos seus filhos. Não, Davi não estava fazendo isso. Davi acordou, a Bíblia diz claramente, Davi acordou tardezinha.
E muitas vezes somos tão arrechados, tão apressados a fazermos tantas coisas, mas não temos a mesma pressa, a mesma disponibilidade para orar a Deus. E eu quero dizer, irmão, que para sermos servos, para servirmos a Deus, temos que ter uma vida com Deus. Não importa se estamos em casa, não importa se estamos na igreja, mas a nossa vida tem que ser uma vida de oração. A nossa vida tem que ser uma vida de louvor a Deus. Não existe, eu só sou crente até aqui, eu só sou cristão até aqui, daqui para lá eu deixo de ser. Não existe essa história de dizer assim, olha, eu sou bom, agora não mexa com fulano não. Essa história já ouviu isso? Olha, eu sou bom, agora se mexer com meus filhos eu viro bicho. Se mexer, se pisar no meu calo, aí a conversa muda. Nós temos que ser cristãos, independente da situação que venhamos a passar. Nós temos que entender que proclamar o Evangelho é independente da situação que venhamos a viver. Cristo resplandece em nossas vidas. Amém? Queria agradecer pela oportunidade, queria agradecer pela forma que Deus fala aos nossos corações. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos. Uma das coisas que foi falado nesta noite, e muitas vezes, é que antes de ir, a gente recebeu a ordem de ir pregar, mas antes de ir eu preciso estar com Deus. Então eu preciso ter uma vida com Deus. Eu lembro que chegou quase 100 jovens para o avanço missionário no mês de janeiro de 2020, ano passado. E antes que eles saíssem de casa em casa evangelizando, é claro que eles eram todos, todos já tinham confessado a vida a Jesus. Mas achei interessante que antes de passar de casa em casa, passaram uma semana em oração e ouvindo a palavra de Deus. Passar uma semana se abastecendo, porque primeiro a gente precisa estar com Deus para depois a gente ir. E outra coisa que foi frisada muito aqui é sobre as nossas mudanças como cristãos. Tem uma frase de Paul Washer que diz assim: qualquer um que diz que Deus o salvou e continua a viver como vivia antes, eu pergunto, Deus o salvou de quê? Qualquer um que diz que Deus o salvou e continua a viver como vivia antes, Deus o salvou de quê? E lembro que também na oração citamos João 8,31, que diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus diz às pessoas que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E o 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo, a gente aprendeu aqui nesta noite também, 3 coisas aqui que eu anotei. Paulo, quando tem um encontro com Cristo, alguns teólogos chamam Paulo de uma fera selvagem, e outros também chamam ele de um touro bravo. Era alguém que ele mesmo diz nas escrituras: eu sou o pior dos pecadores. E Paulo, quando tem encontro com Jesus, Alisson disse uma coisa aqui, e é verdade, ele começa a enxergar corretamente. A gente deixa as coisas que são nossas vontades, as coisas que aprendemos, e agora a gente faz como Jesus disse. Jesus disse que ele veio para fazer a vontade do Pai e que nós teríamos que ser seus imitadores. Ele deixou esse exemplo. Então, o pão de Jesus era fazer a vontade do Pai. Então essa deve ser a nossa vontade, esse deve ser o nosso comprometimento, se é que tivemos o encontro com Cristo.
Porque se tivermos um encontro com Cristo, a primeira coisa que devemos enxergar corretamente, e esse enxergar corretamente não é mais dos nossos óculos, não é mais o que a gente aprendeu, mas é o que diz as Escrituras. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Uma outra coisa que a gente vê na mudança de Paulo é que a primeira coisa que Ananias encontra Paulo, quando Ananias encontra Paulo, a primeira coisa que vê é Paulo orando. Mudança. Ele tem um encontro, perde a visão, vai para um determinado lugar. Jesus envia Ananias, diz que Ananias vai até ele, e quando Ananias encontra Paulo, Paulo está o quê? Orando. Mudança. Né? O cristão, ele não permanece como é. Ele tem mudanças na vida dele. A gente lembra da árvore, né? Foi citado aqui, ela citou que o justo, ele medita na palavra do Senhor dia e noite, e esse mesmo salmo diz que somos como uma árvore plantada ao ribeiro, e que no seu devido tempo dá seus frutos. Não somos como a palha que qualquer vento vem e dispersa, mas somos como uma árvore que dá fruto. E nós que somos alcançados, somos a árvore boa que dá bons frutos. Não é a árvore boa que vai dar maus frutos. Uma outra coisa que a gente vê é Paulo anunciando, né, que foi o último ponto que ela citou. E eu lembrei de 2 Coríntios, capítulo 1, se eu não me engano, capítulo 2, que vai dizer que Paulo, quando esteve entre as pessoas, Paulo não quis saber outra coisa a não ser a pregar Cristo e este crucificado, né? Diante de tantas lutas, tantas perseguições que Paulo sofreu, mas Paulo queria agora pregar Cristo e este crucificado. Então, como tem sido a nossa vida cristã? Temos enxergado como diz as Escrituras, ou como aprendemos, ou como queremos fazer? Como tem sido a nossa vida cristã em relação ao nosso tempo com Deus em casa, nosso quarto, nossas leituras bíblicas? Inclusive, toda sexta-feira aqui temos um dia de oração, 24 horas. Mas você deve ter seu momento de oração todos os dias com Deus. Temos também uma leitura bíblica anual, para no final do ano também entregarmos aqui certificado. Como está a sua leitura bíblica anual? Temos também o que diz Hebreus 10, 24 e 25. Devemos considerar uns aos outros. E o ajuntamento, né? Não deixando de congregar, como muitos têm deixado de congregar. Quanto mais vezes que o dia se aproxima. Como estamos em relação aos cultos? Como está a nossa vida cristã? E como está o nosso anúncio? Temos anunciado? Né? E Alice falou uma coisa aqui que me lembrou, uma frase que já foi dita aqui, é que muitas vezes o que fazemos, irmãos, ensina mais do que o que falamos. Né? Nosso testemunho, o que fazemos, como andamos, né? Como nos comportamos, como nos falamos, muitas vezes prega mais do que aquilo que a gente fala, né? Então, reflitam sobre tudo que vocês ouviram hoje. E lembra também o que diz lá, sempre está dizendo lá em Apocalipse, né? Você que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz aí hoje. A Bíblia diz, meus amados, a gente está em Mateus 24 e 25. O Senhor a todo momento dizendo que Ele vem. E a todo momento o Senhor mostrando que vai haver uma separação. Então, muitas vezes como cristãos, a gente podemos até enganar as pessoas. Mas precisamos ter um verdadeiro encontro com Deus. Ter compromisso com Deus. Ver qual é a vontade dele segundo as Escrituras. Para que naquele dia ele não diga: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Naquele dia, meus irmãos, o Senhor vai passar os olhos e vai separar as ovelhas dos cabritos. E essa separação não vai ser um juízo, como muitas vezes temos um juízo aqui na terra, onde os culpados são inocentes, os inocentes são culpados.
mas naquele dia teremos o juízo justo, né? Aqueles que confiaram no Senhor para a sua salvação, que procuraram se encher dele, do seu Espírito, né? Que procuraram fazer a sua vontade, certamente serão as ovelhas do Senhor. Aqueles que não perseveraram, que procuraram viver com um jeitinho brasileiro. Eu sou crente na igreja, mas no trabalho, se eu for crente, eu perco meu emprego. Eu sou crente na igreja, mas na minha vizinhança, se eu for crente, meus vizinhos não querem nada comigo, né? Esses são os cabritos quando o Senhor vir naquele dia. Deus, em Cristo Jesus, nos alerte, continue falando conosco em nome de Jesus. Amém? Irmãos, terça-feira temos aqui na igreja culto de oração e comunhão, segundo o boletim da igreja, os irmãos já sabem, né? E aqui estou apenas fortalecendo. Terça-feira, culto de oração e comunhão, e também iremos dar um culto em ação de graça ao aniversário do obreiro desta igreja, tá bom? Vocês não sabem quem é, né? Quarta-feira dia do culto, né, no sítio Agudo. Aqueles que desejarem ir para o sítio Agudo, eu só estou indo agora de 15 dias para o sítio Agudo na quarta-feira. Então os irmãos estejam orando por aquele trabalho, que está sendo uma bênção, igreja lotada, né, a pregação do Senhor sendo pregada, está sendo uma bênção mesmo ali no sítio Agudo. Os irmãos continuem orando por aquele campo ali missionário. No final do mês, a última quarta, a irmã Natália está escalada para pregar lá, tá certo? Então, de 15 dias estou indo para o sítio Agudo. Quinta-feira permanece aqui estudo bíblico. Sexta-feira eu quero convidar vocês, irmãos, se vocês quiserem nos acompanhar, a estar fazendo missões ali no Curral do Saco. Então, sexta-feira, às 7h da noite, vamos fazer o nosso primeiro culto, né? Não sei se vamos permanecer com os cultos ali, quem vai dizer é o Senhor, mas vamos fazer o nosso primeiro culto ali no sítio Curral do Saco. Convido os irmãos a se alegrar conosco e a estar ajudando a família lá que está precisando muito das nossas orações e de ouvir o Evangelho. E domingo, né, estaremos aqui mais uma vez. Sobre o aconselhamento bíblico, né, os irmãos sabem que a gente tem também um horário aqui na terça e na sexta, mas eu também quero dizer aos irmãos que eu só venho para cá se os irmãos agendar, tá certo? Para mim não ficar aqui sem saber se vem alguém ou não. Então, se os irmãos agendar, precisar de algum aconselhamento, precisar conversar e orar, então é só me dar um toque, a gente vem para cá e a gente conversa e a gente ora, tá bom? Lembrando que isso não impede também de, quando eu puder, estar visitando os irmãos, amém? Eu peço à irmã Lúcia que faça a oração final. Quero agradecer à irmã Lúcia, né, mais uma vez, por estar aqui conosco, todo esse carinho aqui, né, por ter trago essas bandeiras, vocês estejam orando por esses países, né, e louvado seja Deus pela vida da nossa irmã Lúcia, né, e também ao irmão Alisson, que já hoje veio de Macaparana com sua esposa. Deus abençoe também sua vida, meu irmão, no nome de Jesus. Então a irmã Lúcia vai estar orando, peço que você fique de pé, e em seguida estarei dando a bênção. Peço à irmã Lúcia que peça também por esses países perseguidos. Amém. Glória a Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvir a sua palavra, Senhor. Meu Deus, que não venha ser só ouvinte, meu Pai, mas que a gente venha praticar a sua palavra nas nossas vidas. Meu Deus, toma, Senhor, cada um nas suas mãos, abençoa, leve em paz, dai, Senhor, uma semana abençoada, de paz, de saúde. Meu Deus, eu coloco diante do Senhor todos os países perseguidos, Senhor. Meu Deus, toma, Senhor, nas suas mãos, toma, Senhor, as autoridades, meu Pai, vai transformando aqueles corações, amolecendo aqueles corações, meu Deus, e vai, Senhor, cada dia levantando pessoas, Senhor, para levar o Evangelho àquelas pessoas. Alegra teu povo, alegra, Senhor, teus filhos, Senhor, fortalece as suas forças,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Um abraço a todos.